Então eu vou explicar a questão, acho que era número 4, né, da lista 5 ou 6, não lembro, que tinha essa configuração aqui, né? Que era uma espira, né? Que estava posta no meio que tinha um campo magnético, né? Esse campo magnético aqui, ele estava configurado dessa forma aqui, né? É, na verdade ele estava para baixo, né? Mas do jeito que eu vou resolver aqui, você vai ver que essa direção não tem importância não. É, tem esse campo magnético constante e a gente tinha essa espira que era uma parte quadrada e uma parte com uma semicircunferência, né? Daí o problema tinha dado lá as dimensões, né? Se eu não me engano, aqui da. Acho que aqui não era nem quadrado, mas também não precisava saber disso aqui para fazer a questão, não. Mas aqui eu vou colocar só para deixar, deixar as informações mesmo, mas acho que só dava o raio, né? E é só o raio mesmo que eu ia precisar para resolver. E aí falava, né? Uma pessoa girando isso daqui numa certa frequência, ômega, eu vou resolver primeiro algébrico, depois a gente coloca os valores, né? Uma pessoa é, girando isso daqui com uma certa frequência ômega, né? Que era 40, se eu não me engano, 40 rad, 40 ciclos por segundo, ciclos por segundo, né? E aí perguntava, colocado um resistor aqui, qual seria, né, o módulo do campo elétrico que seria gerado nos terminais desse resistor do circuito aqui, né? E aí, primeiro perguntava qual que é a frequência desse sistema, né? A frequência já está dada aqui, né? A frequência, ela quando você tem frequência, né? Frequência medida em hertz, ela é dada em ciclos por segundo, né? Ciclos por segundo. E aí você tem ciclos por segundo, né? É, que é o próprio ômega da questão, então a frequência é o ômega, que é igual a 40 Hz. Então, essa aí seria a letra A, que é a parte. E depois pergunta qual que é a tensão que ia ser gerada nos terminais desse resistor aqui, né? Para isso, a gente tem que lembrar a definição de força eletromotriz, né? Gerada por um campo elétrico, né? Se a gente tem uma tensão nesse resistor, ela é expressa da seguinte forma, né? É o negativo do fluxo magnético, a derivada dele no tempo, né? É a variação do fluxo magnético no tempo, né? Essa é a nossa tensão nos terminais do resistor. E esse fluxo magnético, o fluxo magnético, ele é dado pela integral, né, do campo magnético, produto escalar com a área, né, que está passando aquele campo magnético. Se a gente analisar aqui, né, em primeira análise, a gente vê que o fluxo magnético total, né, fluxo total, seria dado por essa integral aqui nas semicircunferências que está rodando, mais, então eu vou colocar o fluxo na semicircunferência, mais nesse retângulo aqui, né? Mais no retângulo. E aí, se a gente usar a propriedade da linearidade, né, da derivada, a gente vê que a força eletromotriz gerada ali, que é a derivada do fluxo total no tempo, vai ser igual à derivada negativa, né, do semicírculo mais do retângulo, dividido, quer dizer, dt, né, que é o operador da derivada. Só que, analisando aqui de cara, dá para ver que esse fluxo aqui, né, seria dado pela integral do campo magnético, né, dA, né,
E isso aqui, como a gente sabe, né, tanto o campo magnético quanto esse vetor dA, né, o vetor dA é o vetor normal ao plano dessa espira quadrada, né? Então aqui a gente tem, eu desenhei outro campo magnético, aqui o vetor dA, que é perpendicular ao plano da espira, né? A gente vê que eles estão na mesma direção, né? E aí a gente pode expressar isso daqui como sendo B dA cosseno de zero, né? Cosseno de zero porque o vetor campo magnético e o vetor da área dA estão na mesma direção e então o ângulo entre eles é zero. E a gente sabe que o produto escalar é expresso dessa forma, né? É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente sabe que o campo magnético ele é constante, pode ser removido da integral, e aí a gente sobra só o dA. E aí a gente integrando em dA seria B vezes B vezes A, que são as dimensões que eu coloquei aqui no problema, né? Então, se a gente usa a propriedade de linearidade da derivada, a gente vê que isso daqui, escrito da seguinte forma, dividido não, dt, mais, na verdade seria menos aqui, né? Menos, o quadrado lá, retângulo, dt, a gente sabe que o fluxo é dado daquela forma, e ele não varia no tempo. Então, isso aqui seria zero, né? Esse cara aqui, esse componente é zero. Dessa forma, nossa força eletromotriz seria só expressa em termos do semiciclo, né, que está sendo rodado com a frequência de 40 Hz, né? E aí, para a gente encontrar o fluxo do semicírculo, a gente vai usar o mesmo jeito que a gente fez com o do retângulo, né? A gente sabe que um fluxo de alguma coisa, né? Então, o fluxo do semicírculo é igual a integral, né? Do produto escalar, né? Então, essa é a nossa forma de integral de fluxo. Só que aí tem uma coisa, né? Esse dA, esse vetor dA, que vai fazer com que o problema ele não seja como o retângulo, né? Ele vai gerar uma alteração de forma que se a gente olhar essa, esse semicírculo aqui girando, né? Então, imagina que eu estou rodando ele aqui e aí eu pego e olho aqui na lateral dele, tiro uma foto ou qualquer coisa assim, aí a gente teria aqui a alavanca, né? E aqui eu ia colocar mais ou menos olhando na perspectiva de lado, a gente tem o nosso vetor aqui no tempo zero, n dA, né? Ele está no mesmo sentido do vetor do campo magnético. Só que aí, isso aqui no tempo zero. Só que aí imagina que a pessoa aqui rodou isso daqui, né? E aí, no tempo t igual a t', o meu fluxo, o meu vetor de, de área, né, NDA, já não vai estar com 0 graus em relação ao vetor de campo magnético, né? Ele vai ter aqui um θ que vai ser formado entre eles, né? Então aqui, um tempo igual a t', né? Considerando depois de um segundo, de um tempo arbitrário, né? Depois de t igual a zero. E aí, se a gente for fazendo essa análise sucessivamente, vai vendo que depois de um outro tempo ter duas linhas, né? Vai estar para cá, depois a gente vai ter mesmo, o mesmo comportamento, vai ficar para cá, conforme vai girando, né? Isso daqui está fazendo esse problema comportar dessa forma. Então, o ângulo θ aqui é uma variável, não é um valor fixo, né?
ele está variando conforme a pessoa gira ali a manivela, o θ ele varia também. E esse θ aqui, a gente pode expressar ele de uma forma que a gente tem, né? Se a gente lembrar lá do MCU, o θ ele é igual ao ômega vezes o tempo, né? Ou seja, esse θ aqui, ele está parametrizado da seguinte forma, né? Ou seja, a cada é, tempo que corre, esse θ ele começa a aumentar, né? Por exemplo, em t igual a zero, ele é zero, como a gente analisou. Em t igual a t', ele vai ter um outro valor, que a gente não sabe. Em t igual a t duas linhas, vai ter outro valor. E assim por diante. E aí, por que eu quero usar esse θ aqui, né? Qual que é a finalidade desse θ aqui? Se a gente lembrar também de outra propriedade do cálculo 2, né? A gente sabe que a gente pode expressar um vetor na forma polar, certo? Um vetor na forma polar, quando a gente passa das cartesianas, coordenadas cartesianas, para a coordenada polar, né? Coordenada polar. A gente vai ter a representação do vetor escrito da seguinte maneira, né? Aqui eu vou colocar, esse ponto aqui é x, aqui é y, né? Aqui a gente tem o ângulo θ, né? Que é uma analogia que eu estou fazendo ali. E aí, para expressar o x, vai ser igual a o raio aqui, né? Raio vezes o cosseno de θ, e o y vai ser igual ao raio vezes o seno de θ. Né? Nesse caso aqui, qual que seria o raio? O raio é 1. Né? Por que o raio é 1? Porque isso daqui é o vetor normal. Então aqui eu estou complementando. Aqui eu coloquei vetor normal. E o vetor normal, se a gente lembrar lá da álgebra linear, ele tem módulo 1. Né? Então o módulo do vetor normal é 1. De tal forma que o raio aqui é igual a 1. Ou seja, se eu expresso o vetor normal na forma polar, ao invés de escrever em termos de x e y, ele seria escrito na forma de cosseno de θ, seno de θ e zero no eixo z. Né? Aqui eu estou escrevendo, aqui nesse problema eu estou representando para cima aqui no eixo y, tá? E o z ele está disposto de outra forma para facilitar o problema, né? Porque se eu escrevesse z aqui, talvez poderia gerar uma confusão mais para frente. Então, vou escrever como está disposto os meus eixos, né? Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Né? Então, essa que seria a minha configuração. No caso aqui, na verdade, eu tenho que ser z aqui, né? E aqui x, senão dá errado. Z e x. Agora sim. Então, o meu vetor normal vai estar escrito dessa forma, né? E aí, a gente pode resolver o problema agora. Por quê? Fazendo o fluxo do semicírculo, né? Do semicircunferência, aliás, que é igual à integral do vetor b dA, né? E o vetor dA ele é nada mais do que o módulo da área, né? O módulo infinitesimal dA, né? Vezes a normal lá, que é o vetor perpendicular à superfície. Então eu posso escrever dessa forma. Assim, igual a b produto escalar dA n, né? E aí com isso eu expresso o meu n naquela forma polar, né? Que eu disse anteriormente. Então ia ficar b dA cosseno de θ dA seno de θ e zero. Daí, se a gente lembrar lá do
do conceito, né, de produto escalar usando vetor, a gente sabe que no nosso problema, o B ele está direcionado para cima, né? Então, eu vou colocar aqui 0, BY, que é a coordenada para cima, e 0. E aí a gente pode fazer lá o produto escalar usando os coordenadas do vetor, né? Então, aqui, 0 vezes dA cosseno de θ é 0, né? BY vezes dA seno de θ, vai dar BY dA seno de θ. Então, aqui, integral de BY seno de θ dA. E 0 com 0 é 0, né? Então não precisa ser integrado. De forma que esse seno de θ aqui, eu posso escrever ele, né, naquela identidade do MCU que eu achei anteriormente, né? BY é seno de ômega t, isso, ômega t, dA. Só que minha integral aqui, né, esses dois termos aqui, tanto esse quanto esse, não estão expressos em termos de área, né? Então eles podem ser removidos da integral, porque são constantes para essa coordenada dA, né? Aí vai ficar BY seno ômega t, e aí a integral de dA, né, como não preciso ficar escrevendo de novo, vou colocar aqui de uma vez, vai ser a própria área da semicircunferência. E a gente sabe que a metade da área de uma circunferência é igual a seno de ômega t, π r ao quadrado sobre 2, né? Então, esse seria o fluxo da semicircunferência. E dessa forma, né, a gente resolveu essa primeira parte, né? Então, eu vou... Não, acho que não dá mais espaço, não. Acho que eu vou continuar aqui, que se eu precisar de alguma coisa, não... para não ficar... Depois, se precisar de outra informação aqui, aí se eu apagar tudo, lascou. Mas beleza. Aqui a gente tem o fluxo da semicircunferência, né, que foi dado ali, eu falei BY, seno de ômega t, vezes πr ao quadrado sobre 2. E aí, para a gente encontrar a força eletromotriz ali, né, a gente pode derivar isso daqui, menos d semicircunferência, dt. E a derivada disso daqui no tempo vai ser by π r ao quadrado dividido por 2. Só que aí, esse ômega aqui, quando ele for tirado para fora, a gente não pode simplesmente utilizar ele como sendo 40 ciclos por segundo, né? Por que que não pode? Porque não está no SI. No SI, isso daqui é em radianos por segundo, né? Transforma isso aqui em radianos é multiplicar por 2π. Então é 2π 40 rad segundo. Então aí a gente deriva o seno, né? Derivando o seno de ômega t vai sair esse ômega aqui, né? Eu vou escrever ele em função de ômega mesmo, né? Para não ficar bagunçado, não colocar número no meio de álgebra, depois a gente vai fazer a conta para ver se deu certo. E aí, a derivada do seno é o cosseno, né? Regra da cadeia lá. Né? E aí, o problema pede simplesmente o módulo, né? O módulo é o que está na frente aqui do meu cosseno, né? É amplitude máxima. Amplitude máxima. Que está sendo expressa dessa forma. E aí, eu vou parar aqui a gravação, né? Vou fazer a conta calculadora para não ficar muito grande o vídeo, né? E a gente vê se deu certo. Deixa eu puxar aqui, deixa eu interromper a gravação.